O posicionamento da CNA citado na reportagem é o seguinte: a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entende que todos os setores produtivos têm a obrigação de contribuir para o financiamento da Previdência Social. Para a CNA, a forma de contribuição com uma alíquota sobre a receita bruta proveniente da comercialização é a maneira mais justa e vantajosa para a maior parte da produção rural brasileira. E vários sindicatos de Mato Grosso encaminharam uma carta à FAMATO, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, para que ela cobre da CNA esclarecimento sobre o posicionamento da entidade frente à decisão do STF. A gente mostra a carta aqui na tela, dá uma olhada. Os sindicatos de produtores rurais de Primavera do Leste, Sinop, Rondonópolis, Santo Antônio do Leste, Nova Mutum, Paranatinga, Porto Alegre do Norte e Gaúcha do Norte, em uma reunião extraordinária, pedem esclarecimentos à CNA e, inclusive, exigem a apresentação de atas que comprovem que essas reuniões foram efetuadas pela CNA com os associados, no caso as federações, que elas foram formalizadas e que elas empoderaram o presidente da CNA para que ele viesse a público e emitisse este pronunciamento favorável à cobrança do Fundo Rural, que foi amplamente divulgado pela imprensa. A carta encerra dizendo que, na falta de um esclarecimento ou da não formalização das atas, o comunicado de que foi expedido de forma desautorizada e pessoal diz que, inclusive, pode ter medidas punitivas que culminem com o afastamento do presidente da CNA. Bom, a gente vai tratar de tudo isso e mais, os efeitos dessa constitucionalidade do Fundo Rural. Você, o que acontece com a sua vida, a partir de quando, vale para o passado, todas essas questões a gente discute agora com o nosso comentarista Daniel Dias e com o advogado Eduardo Diamantino, que estão conosco. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Boa noite, Kelly. Boa noite, Eduardo, os telespectadores e principalmente os produtores rurais. Muito obrigada. Eduardo, vou começar com você, nosso convidado nessa noite. Primeiro, eu quero saber se essa decisão do STF surpreendeu a você, a classe jurista, de dizerem que o Fundo Rural é sim constitucional. Ela surpreende a todos, seja no campo, seja nos tribunais. Ela é uma decisão totalmente em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É uma surpresa desagradável. E o que muda na prática? Na prática, o Fundo Rural volta a valer. A questão não é bem o Fundo Rural vale ou deixa de valer. A questão é a alteração de posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem, por essência, pacificar a sociedade, trazer segurança jurídica. Ele julgou em 2010 que seria necessário lei complementar para regular a matéria. Julgou também em outras situações que a alteração de Constituição posterior não constitucionaliza o que estava errado. E agora, diferentemente disso, voltou atrás de tudo que pensava para dizer que vale a contribuição. Bom, essa nossa conversa conta com você, conta com Daniel Dias, temos mais participações também de advogados lá de Porto Alegre. Só para, antes de passar para falar com o Daniel, quero saber de você. Na prática, há uma questão aí, se a gente vai ter que pagar só de agora em diante ou retroativo também. Esse é um dos pontos mais importantes? Eu creio que sim. O que acontece é que existe uma lei para modulação de efeitos de decisão do Supremo como essa. Ou seja, que alteram em detrimento da segurança jurídica. E acho que é o caso. Como ele alterou totalmente a forma de julgar, precisa modular o efeito. Isso vale a partir de quando? Nós já defendemos que não pode ser 60 meses atrás. Tem que valer a partir de agora. Precisa ser modulada a decisão. Muito importante esse aspecto que o Eduardo levanta de modular os efeitos. Seria uma expectativa de algumas lideranças, entidades ligadas ao meio jurídico, de que o STF se pronuncie e dê as diretrizes. Quais são os efeitos dessa decisão tomada sobre a constitucionalidade do Fundo Rural? Agora, a gente abriu essa edição falando também da posição da CNA, a maior instituição do agronegócio, com o presidente João Martins dizendo que essa foi uma medida acertada. Quero saber de você, Daniel, comentarista do Canal Rural, também produtor rural, que se vê representado pela CNA. Você avalia que esta foi uma decisão correta? Olha, Kellen, é difícil a gente não presumir que o governo precise dos impostos para pagar suas obrigações. Nós temos visto, por outro lado, uma discussão muito grande com a sociedade com relação à reforma da Previdência. E uma das questões de se fazer uma reforma da Previdência é porque hoje o governo tem mais deveres a pagar do que entra de contribuição. Então não fica muito distante, quando eu vejo a fala da CNA, dizendo que não poderia esperar outra decisão do Supremo do que manter o tributo, porque o governo está ávido por arrecadação.
Agora, o que eu acho que é importante, acho que é por isso que foi muito positiva a presença do Eduardo aqui hoje, é o seguinte: a dúvida dos produtores, que eu recebi muitas ligações hoje e até minha preocupação. Quer dizer, se você mostra que em 2010 a decisão do Supremo Tribunal Federal disse que precisaria de leis complementares para fazer valer o Fundo Rural, alguns produtores deixaram de pagar, mas outros pagaram. Os que pagaram não tem que se preocupar agora, você concorda? Concordo. E os que não pagaram, eles só devem se preocupar se eles não pagaram mediante uma ressalva jurídica ou se não pagaram simplesmente por peitar a decisão. Na verdade, são pelo menos 3 ou 4 situações diferentes. Quem depositou em juízo vai perder a ação sem maiores ônus. Quem tinha liminar para não recolher, provavelmente vai ter que recolher em juízo. Quem não tinha liminar, nós estamos falando de 10 a 17. Nos últimos 5 anos, provavelmente volta a recolher, mas ganhou 2 anos. Sim. Então, e tem uma outra questão seguinte: a liminar às vezes era da empresa que adquiria produção rural e às vezes do produtor rural. Em sendo a liminar da empresa que adquiriu, o produtor rural não pode ser cobrado. Então, o que aconteceu é uma verdadeira bomba no setor e são inúmeras as situações. Mas então o que você está querendo dizer é que se o produtor vinha recolhendo, ele não precisa se preocupar. Aquele produtor que recolheu nesses últimos 7 anos, então esquece o problema. O que recolheu sobre juízo ou amparado por uma liminar também tem a sua situação. Só está complicado aquele que não tinha nenhuma documentação e não recolheu. Pois é, tem essa questão, Daniel, a gente vai chamar mais gente para a nossa conversa. Nós vamos até Porto Alegre, ou melhor, vamos até a Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para saber quais outras categorias são atingidas. Será que o pequeno produtor, o agricultor familiar segurado especial, tem alguma coisa também para se preocupar em relação a essa decisão do STF em relação ao Fundo Rural? Vamos chamar para a nossa conversa a Jane Berwanger, que fala ao vivo conosco. Jane, você ouvia o nosso comentarista, ouvia o advogado. A questão é, além dessas pessoas, aqueles que estavam pagando tudo bem, quem pagou em juízo também, aparentemente está tudo certo. Quero saber quem é que deve se preocupar. O segurado especial deve se preocupar? Boa noite, Kellen. Boa noite aos colegas que estão aí com você no estúdio, em outros lugares, e aos telespectadores. Para o segurado especial, essa dúvida nunca havia. Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que justamente não... Bom, eu tive uma dificuldade aqui, a gente teve uma dificuldade com o áudio da Jane, a gente vai refazer essa ligação, então eu vou voltar aqui conversar com os nossos convidados. Eduardo, a gente ouvia essa preocupação, perguntei para a Jane sobre o segurado especial, o agricultor familiar, que também contribui com o Fundo Rural, pode ficar meio preocupado no meio de toda essa história. Ele não vai ter nenhum problema. Não, mas ele desde sempre, a fundamentação na Constituição é outro inciso. Nós estamos falando do artigo 195. O não especial, aquele que não, vamos dizer, o que não tem... O empregador rural. Familiar, o não empregador familiar, desde sempre tem que pagar e tem previsão na Constituição. A discussão era para quem era empregador rural. Muito Esse bom. continua do mesmo que já era. Perfeito. Agora, retomando a nossa discussão, que você levantou um ponto, Daniel, sobre aspectos que foram levados em consideração na hora do STF tomar essa decisão. É muito mais um aspecto econômico. E aí a minha questão para você. Você ponderou a ação da CNA, a fala do presidente da CNA, dizendo que ele tem argumentos econômicos. A minha questão para você é, você concorda com o que foi dito? Olha, Kelly, muitas vezes a gente precisa concordar discordando quando a situação é crítica, né? Se a gente for ver a composição do Fundo Rural, ele é 2,1% sobre o valor do faturamento da nota fiscal. 2% é uma contribuição direta para o ISS. E 0,1% é para o Senar, né? Para o Programa de Educação Rural. Quer dizer, hoje, se você dissesse que o Fundo Rural estava extinto, você estaria cortando ou castrando uma receita direta para a Previdência. E o que nós estamos discutindo hoje é a falência do sistema da Previdência privada. Então, eu vejo que ele, como liderança, ele teve um cuidado de não atritar o setor agrícola com os demais setores
que legislam e que decidem sobre o país, para não sobrecarregar sobre o setor rural uma controvérsia ou uma oposição ferrenha à necessidade de se fazer a reforma na Previdência. Agora, essa medida acabou gerando efeitos lá no interior do Brasil, quando a gente viu as instituições, sindicatos, federações pedindo esclarecimentos e até dizendo que se não houver uma comprovação via ata de que isso era uma unanimidade no setor, eles poderiam pedir o afastamento. Você acha que isso agora vai dividir o setor? Eu acho que precisa de cabeça fria para a gente conversar e decidir, porque assim, no Brasil está tomando uma onda de que tudo se resolve pelo impeachment e pelo afastamento. Então, o deputado tropeçou e caiu em cima do outro, tem que dar um impeachment nele. Então, quer dizer, acho que a gente precisa... Às vezes a pessoa pode ter comunicado de uma maneira errada, precisa dialogar e precisa ver. Eu só acho que assim, não deve-se se entrar num atrito, porque vai sair perdendo todos. Eu acho que é um tributo que tem algumas ressalvas jurídicas. Eu só estou preocupado assim, da onda de temor que o setor tomou de que vai ter que pagar 5 anos. Eu acho que o advogado está aqui e está esclarecendo esse caso. A gente está começando, são muitos os destaques e debates que a gente vai trazer. Vou chamar para essa conversa mais uma vez a Jane. Vamos ver se agora a gente consegue ouvi-la, assim como você que está em casa. A Jane esclarecia, o ponto é, quem é que vai ser atingido por essa decisão do STF de tornar o Fundo Rural, sim, constitucional. E eu quero saber de você, Jane, que está conosco ao vivo de Santo Ângelo, se você espera do STF algum tipo de regulação, algum tipo de ajuste via comunicado ou que ele vá dizer de qual forma vai funcionar essa história, hein? Bom, aquela decisão valeria apenas para frente e não para fatos passados. Mas acho que neste caso é improvável, porque o que estava se discutindo aqui é se o Fundo Rural, a partir da mudança da Constituição de 98 e da Lei 10.256 de 2001, a partir dessas novas normas jurídicas, seria constitucional ou não. A decisão sobre a lei anterior, ela não afetaria a decisão sobre a lei atual. Em outras palavras, haveria pelo menos uma possibilidade de os produtores saberem que agora a decisão poderia ser outra, porque outra é a lei que está se aplicando sobre o assunto. E nos casos mais recentes, eu não tenho visto o Supremo modular os efeitos. Não é exatamente uma obrigação. Então, ora ele modula, ora não. E penso que, neste caso, ele não vai modular os efeitos da decisão. Mas é uma opinião minha, não estou nem dizendo que isso deve ser assim ou deve ser de outro jeito. Mas penso que, nesse caso, ele não vai modular os efeitos, ele vai aplicar, inclusive, retroativamente. Porque sempre tem o lado daquela pessoa que pagou o tributo regularmente ou depositou em juízo e que fez a sua parte, ainda que pudesse haver uma dúvida sobre ter que pagar ou não ter que pagar. Bom, então você está dizendo que você não acredita que o STF vá modular os efeitos, ou seja, criar restrições ou novas regulamentações em relação à decisão que foi tomada. Na prática, a partir de segunda-feira, o que muda na vida do telespectador que nos assiste? Bem, aquelas pessoas que depositaram em juízo, dentro do processo judicial, isso vai se resolver, esses recursos serão destinados aos cofres públicos. Aquelas pessoas que deixaram de pagar terão que voltar a pagar, e o quanto antes elas voltarem a pagar, melhor, porque menor vai ser o passivo, menor vai ser o valor que fica de débito para ela pagar, porque provavelmente vão ser cobradas, provavelmente as pessoas vão ter que pagar. E fica uma preocupação que o colega falou das empresas que tinham uma decisão, que tomaram a iniciativa, até às vezes por uma disputa de mercado local, regional, tomaram a iniciativa de ajuizar a ação e descontar. Elas puxam para si a responsabilidade e acredito que ali elas devem estar mais preocupadas, porque uma coisa é o produtor individualmente estar com uma dívida, digamos, de 2% sobre tudo que ele vendeu, mas outra coisa mais grave é uma empresa estar com uma dívida de 2% sobre tudo que passou pelas contas dela de produção agrícola. Então, tem todas essas possibilidades. Okay. Jane, muito obrigada pelos seus esclarecimentos ao vivo do Rio Grande do Sul. Uma ótima sexta-feira para você.